Estou aqui agora com vocês para nós trabalharmos no iniciar dessa semana o nosso conteúdo de história, tá? Então peguem o livro de história de vocês, por favor, abram na página 45, que eu vou explicar as atividades correspondentes das páginas 45 a 49 para vocês executarem e para depois nós corrigirmos, tá ok? Então vamos lá, página 45, por favor. Aprender é divertido. Nessa página nós temos a proposta de uma atividade bem legal. E aí pergunta, você conhece a música Se Essa Rua Fosse Minha? Leia a letra dessa canção e a seguir faça o que se pede. E aí nós temos a letra da música Se Essa Rua Fosse Minha, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. E o que é para ser feito? Olha aí, depois de se inspirar na música, faça uma montagem com papéis e imagens de revistas e jornais para mostrar como seria uma rua criada por você, uma rua só sua. Então eu quero propor para vocês essa atividade, tá? Peguem uma folha de papel em branco e montem nessa folha com recortes, com desenhos, como é que você queria que fosse a sua rua? Guarde essa atividade com todo carinho, que quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu quero compartilhar com vocês a criação feita por cada um, tá legal? Eu creio que vão sair trabalhos maravilhosos, confio em vocês. Agora vamos lá para a página 46. Na página 46 tem um texto aí sobre o relato de uma rua. E o relato dessa rua é o relato de uma rua atual, tá? Não uma rua antiga, não. Uma rua atual. Como é o dia a dia de uma rua atual? E aí diz o seguinte, o texto provavelmente descreve uma rua de grande cidade nos dias atuais. Por quê? E aí tem as alternativas que você vai ler, vai comparar com o texto lido e vai assinalar que for mais adequada a resposta. Na questão da letra B, o que pode significar a seguinte passagem do texto? As janelas estão sempre fechadas. O que é que significa esse pensamento? Você pode responder de forma oral ou, se sua resposta for curta, escrever aí mesmo. Na página 47, nós temos a questão número 2, diz o seguinte, leia a descrição das ruas da cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, no tempo de Dom Pedro II, gente. Lá em 1000 e pouco, tá? Que foi imperador do Brasil entre 1840 e 1889. Naquela época não havia o presidente da República, porque era uma forma de governo em que reis e rainhas governavam determinada nação, era a monarquia, né? Em onde uma nação era regida, ou seja, era governada por reis e rainhas. Após a proclamação da República é que houve o regime, né, republicano de presidencialistas, onde os presidentes governam uma nação. Então, nessa época aí, Dom Pedro II quem governava, e aí mostra o relato de uma das ruas de Recife, como que era essa rua, né? E aí vocês vão ler e depois vão responder as seguintes questões. Na letra A, identifique duas características das ruas de Recife no tempo de Dom Pedro II. Então você vai apontar aí duas características de como eram essas ruas na época de Dom Pedro II. Na letra B, como você acha que as ruas descritas na atividade anterior devem estar hoje? Justifique sua resposta. Então, essa é a resposta pessoal. Como você acha que essas ruas estão nos dias de hoje e por quê? Você tem que justificar a sua resposta também. Na questão número 3, apresente 3 possíveis funções das ruas que são importantes para as comunidades que a frequentam. Então, você vai escrever aí, ó, 3 possíveis funções, ou seja, para que servem as ruas para as comunidades que apresentam, que eram três funções, tá? Na página
48, exercício 4, identifique duas mudanças ocorridas nos últimos anos na rua onde você mora. Essa resposta também é pessoal. Você vai dar uma observada aí da janela da sua casa ou do portão rapidinho, porque a gente não pode ficar na rua, mas você vai identificar aí duas mudanças que ocorreram nos últimos anos na rua onde você mora. Na questão número 5, observe as imagens de uma mesma via da cidade de Aracaju, em Sergipe, a Avenida João Ribeiro em épocas diferentes. Então, nós temos aí a primeira fotografia em preto e branco, porque naquela época não existia fotografia colorida, e uma imagem colorida representando os dias de hoje. Você vai observar bem essas duas imagens para responder as questões da página 49. Na página 49, a letra A diz: aponte um elemento preservado ao longo do tempo na Avenida João Ribeiro, ou seja, o que é que foi preservado, o que é que foi conservado daquela primeira fotografia para a segunda. Depois, a letra B, indique duas alterações ocorridas nessa paisagem. Você vai comparar as duas fotografias e vai identificar duas alterações que ocorreram na imagem atual em relação à imagem antiga. E na letra C, a história dessa via foi preservada? Sim ou não, e justifique escrevendo o porquê. Na questão número 6, leia o texto a seguir. Vai falar sobre o cruzamento entre as avenidas Ipiranga e São João, que se tornaram cartão postal da cidade de São Paulo, e fala que ela possui uma história, porque possui acontecimentos importantes. E muitos desses acontecimentos estão relacionados a elementos que podemos encontrar nas ruas, sejam monumentos, construções ou até mesmo o nome de uma rua. E aí diz o seguinte: pesquise um elemento presente em uma rua de sua cidade que revele um acontecimento histórico, Aqui em Goiânia nós temos alguns pontos que contribuem para a história da nossa cidade. Nós temos lá na Avenida Anhanguera, no centro, o monumento lá referente aos bandeirantes. Nós temos o setor de Campinas, que ele era a antiga Campininha, que ele era como se Goiânia funcionasse lá e depois crescesse. Então, tem outros monumentos aqui também em Goiânia que vão revelar a história da nossa cidade. Então, você vai pesquisar um desses elementos e depois você vai registrar em seu caderno, porque os cadernos já foram disponibilizados lá pela escola. Quem não pegou pode ser em uma folha à parte, conserve essa folha guardada. A sua localização, ou seja, onde aqui em Goiânia está localizado esse monumento, e as informações mais relevantes sobre ele. Em seguida, compartilhe suas descobertas com seus colegas e sua professora. Essa última informação aí, em seguida compartilhe, vocês irão guardar essa pesquisa, que aí quando nós voltarmos às aulas presenciais, nós vamos fazer o compartilhamento e a avaliação dessa atividade. Tá ok? Então, essa atividade não é simplesmente para ser feita, não, para constar que foi feita, não. Nós vamos estar avaliando e compartilhando ela também, tá? Então, pesquise um monumento ou um elemento importante daqui da nossa cidade, da cidade de Goiânia. Procure saber o nome dele, em que local que ele se localiza na nossa cidade, informações pertinentes sobre ele, descrevam isso daí e guardem essa folhinha, quem não fizer no caderno. Quem fizer no caderno, ótimo, já vai ficar anexado lá, que aí quando nós retomarmos as nossas aulas presenciais, nós vamos compartilhar isso daí. Tudo bem? Espero que vocês continuem se dedicando, leiam o texto com atenção, respondam as atividades, que na próxima aula eu volto corrigindo as atividades das páginas 46 a 49. Beijocas a todos vocês. Fiquem com Deus.